reverendíssimos diáconos, caríssima Elza, que hoje está completando 100 anos de vida, os seus familiares e amigos, caríssima família de Eloá, que hoje a apresenta à igreja para que possa receber a graça do batismo, seus pais e padrinhos, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Como disse, no primeiro dia desse mês, a igreja, através da liturgia que celebra, faz com que os nossos olhos e mentes contemplem, com o olhar do coração, a vocação que Deus reservou para todos os seres humanos, a vocação à santidade. Para sermos santos é que Deus nos chama. Para sermos santos é que Deus nos criou. A liturgia convida-nos a contemplar o júbilo celeste dos santos e saborear a sua alegria. Os santos, meus irmãos, não são uma limitada casta de eleitos, mas uma multidão inumerável, para a qual a liturgia de hoje nos exorta a levantar o olhar. Em tal multidão, não estão somente os santos oficialmente reconhecidos pela igreja, mas estão todos os batizados de todas as épocas e nações, que procuraram cumprir com amor e fidelidade a vontade divina, bem como estão nesse número todas as pessoas que passaram pela vida fazendo o bem e vivenciaram o amor. São as pessoas que conhecemos como pessoas de boa vontade, pessoas de diversas religiões, que fizeram no seu modo próprio a vontade de Deus. Espalharam pela vida o amor, se dedicaram a exercitar o bem. De uma grande parte deles, não conhecemos os rostos, nem sequer os nomes, mas com os olhos da fé, vemo-los resplandecer como astros repletos de glória no firmamento de Deus. Muitas pessoas pensam que a santidade é algo que está fora do nosso alcance, ou algo que somente alguns poucos podem conquistar. Essa é uma maneira errada de pensar a santidade. Quando Jesus diz, sede santos como meu Pai é santo, Ele nos assegura que a santidade está ao alcance de nossas mãos. Ser santo significa viver na intimidade com Deus, viver na sua família, colocando em prática o mandamento do amor e cultivando as virtudes no dia a dia do nosso viver. Na primeira leitura, o autor do livro do Apocalipse descreve os santos como uma multidão enorme que ninguém podia contar, vindos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Este povo compreende os santos do Antigo Testamento, a partir do justo Abel e do patriarca Abraão, compreende as pessoas do Novo Testamento, os numerosos mártires do início do cristianismo e também os beatos e os santos dos séculos seguintes, até as testemunhas de Cristo desta nossa época. Todos aqueles que passaram pela vida fazendo o bem. Todos eles são irmanados pela vontade de encarnar o Evangelho na sua própria existência, sobre o impulso do eterno animador do povo de Deus, que é o Espírito Santo. A palavra de Deus que acabamos de ouvir nos mostra como é que podemos nos tornar santos.
Antes de tudo, para nos tornarmos santos, precisamos estar unidos a Cristo e abertos à sua ação, unidos à vontade que vem do céu, à força que vem do alto. É bom que tenhamos a clareza que a santidade é um dom de Deus. Somos santos porque Deus, o santo por excelência, nos concede participar de sua santidade. A santidade é um dom. Porém, para ser santo, não é necessário realizar obras extraordinárias, nem possuir carismas excepcionais. Para ser santo é preciso, sobretudo, ouvir Jesus e depois segui-lo sem desanimar diante das dificuldades. A experiência da igreja demonstra que cada forma de santidade, embora siga diferentes percursos, passa sempre pelo caminho da cruz, pelo caminho da renúncia de si mesmo, passa sempre pelo seguimento de Jesus. As biografias dos santos que conhecemos descrevem homens e mulheres que, dóceis aos desígnios divinos, enfrentaram por vezes provações e sofrimentos indescritíveis, perseguições e martírio, mas que, apesar de tudo isso, perseveraram no seu compromisso e não esfriaram na hora de exercitar a caridade e o amor. Assim entendemos quando o livro do Apocalipse diz que a multidão que está diante do trono do Cordeiro são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e branquearam-nas no sangue do Cordeiro. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. A sua morada eterna é o paraíso. O exemplo dos santos constitui para nós o encorajamento a seguir os mesmos passos seus, a experimentar a alegria daqueles que confiam em Deus. O testemunho dos santos nos ensina que as verdadeiras causas de tristeza e de infelicidade não é passar fome, passar frio ou qualquer outro tipo de sofrimento. Não é isso a causa da tristeza do mundo. Mas a tristeza verdadeira e a infelicidade profunda consiste em viver longe de Deus. Triste de quem vive longe de Deus. A santidade exige um esforço constante de nossa parte. Mas é possível para que todos possam alcançar esse dom precioso que Deus nos concede como herança. É possível para todos nós, porque mais do que uma obra do homem, como já disse, é sobretudo um dom de Deus, 3 vezes santo. Na segunda leitura, o apóstolo João observa: vede que amor tão grande o Pai nos concedeu, a ponto de nos chamar filhos de Deus, e realmente o somos. E o apóstolo ainda continua dizendo que se já achamos boas as graças que Deus nos concede nessa vida, nem se compara às graças que Ele tem reservada para nós no céu, concedida aos seus santos, aqueles que trilham o caminho do amor. Portanto, é Deus que nos amou por primeiro e em Jesus nos tornou seus filhos adotivos. Na nossa vida, minha gente, tudo é dom do amor de Deus, tudo é dom do seu amor. Elza, que está completando hoje 100 anos, pode muito bem confirmar isso. Na nossa vida, tudo é dom do amor de Deus. O caminho que nos leva à santidade, nos ensina a segunda leitura, é justamente nos comportarmos como os bons filhos. O Pai nos adotou como filhos seus. Se queremos ser santos como Ele é santo, basta que nos comportemos como filhos que amam e respeitam e são obedientes ao Pai.
Nesse processo, quanto mais imitarmos Jesus e permanecermos unidos a Ele, tanto mais entraremos no mistério da santidade divina. Pois Jesus é o melhor modelo de filho que possa existir na face da terra. Ninguém melhor do que Ele para ensinar as lições do amor, do respeito e da obediência. Um outro caminho que pode nos levar à santidade, se assim o percorrermos, são as bem-aventuranças, que ouvimos há pouco ressoar no Evangelho. Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, os que sofrem perseguições por causa da justiça. Se repararmos bem, as bem-aventuranças nos revelam a fisionomia espiritual de Jesus, revelam para nós o rosto da santidade. A pobreza de espírito consiste em erradicar o orgulho do coração, que impede a pessoa de se enxergar necessitada de Deus e dos seus semelhantes. O pobre de espírito não é arrogante, não se envaidece, mas se vê sempre como necessitado de todas as graças. Tudo o que ele vê como graça, por menor que sejam as coisas ou circunstâncias. O pobre em espírito é aquele que confia mais em Deus do que nas riquezas do mundo. E mesmo sendo rico de bens materiais, nunca coloca sua confiança nas coisas que possui. Confia sempre em Deus e usa dos bens que tem para ajudar as pessoas que nada possuem. Esses são os verdadeiros pobres de espírito. São essas pessoas que conseguem ver o rosto de Deus. Para os pobres em espírito e para os que são perseguidos por causa da justiça, essas duas bem-aventuranças são as sínteses de todas as outras bem-aventuranças. O reino dos céus, ou seja, a santidade, já é uma garantia, já é uma certeza. Quem vive a pobreza de espírito já pode se considerar no rol dos santos. Os aflitos são todos aqueles que não se deixam corromper, mas colocam em Deus as suas esperanças. Também são herdeiros da graça. Essa bem-aventurança nos ensina que na hora da aflição é melhor buscar o Senhor, confiar nele, unindo o seu sofrer aos sofrimentos redentor de Cristo. Quem assim age já demonstra santidade. O evangelista diz que são bem-aventurados os aflitos, esses serão consolados, de Jesus. Santidade também é a atitude dos que semeiam a paz, daqueles que são considerados como mansos, pacíficos, aqueles que nunca usam de violência, nem guardam rancor no coração. Santo é todo aquele que tem pureza no coração e nunca se inclina para a maldade. Os puros de coração, diz o próprio Jesus, têm a capacidade de ver a Deus nas coisas e pessoas deste mundo. Ver Deus sem véus, nesta vida, na pessoa do nosso irmão. E ver de maneira mais clara ainda, sem os véus do mistério, a face de Deus na visão beatífica. Os mansos possuirão a terra, nos diz o Senhor. Não essa terra daqui, a qual vivemos. Os mansos possuirão a terra verdadeira, a terra dos céus.
Santo é todo aquele, nos diz Jesus, que tem fome e sede de justiça, e por isso buscam sempre o bem, andam sempre pelos caminhos da retidão, nunca se associam com gente que praticam o mal. Estes serão sempre saciados. É a promessa que Deus faz para essas pessoas. A santidade é a grande recompensa de Deus para aqueles que vivem e confiam no seu amor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos viver uma vida de santidade. Peçamos a Deus que um dia possamos contemplá-lo, face a face no reino dos bem-aventurados. Peçamos a Deus que Ele continue enchendo a nossa vida de graça e que encha também o mundo com a sua santidade, com a santidade que emana do seu coração. Que Ele sustente a vida de Elza e de todas as outras pessoas que estão aniversariando no dia de hoje. Que possamos percorrer o caminho da santidade com coragem e fé, sempre com os olhos voltados para o Cristo. Viva todos os santos! Viva a multidão dos fiéis que contemplam a face de Deus!